Esse é o SafeSource e nós vamos falar mais detalhes técnicos da falha que causou a queda da internet mundial, né? Todos os micros Windows ontem tiveram problemas, ou muitos micros com o sistema operacional Windows tiveram problema ontem, causou uma falha geral em aeroportos, trens. Ainda tem sistemas impactados hoje, tá? Ainda tem gente com problemas hoje, bancos aqui no Brasil ficaram fora do ar, né? Um monte de coisa. A gente já falou um pouco sobre isso ontem, a gente vai entrar em mais detalhes hoje sobre o que se sabe desse problema que aconteceu mundialmente, principalmente que não foi um ataque, ou seja, havia a possibilidade, ontem eu falei no vídeo de ontem, que eventualmente poderia ser um ataque de supply chain, ou seja, um agente de ataque teria atacado essa empresa, a CrowdStrike, né, que produz o software Falcon, que foi o software que deu problema e acabou crashando todo mundo. E não seria a primeira vez que alguém visa justamente uma empresa de segurança, porque a empresa de segurança acaba estando presente em um grande número de computadores. A SolarWinds foi o mesmo caso, foi um ataque de supply chain, a empresa foi atingida para atingir os clientes da empresa. Eles poderiam ter atingido a CrowdStrike para atingir os clientes da CrowdStrike. Mas segundo o CEO da CrowdStrike, não, foi um erro mesmo. Eu não sei se é melhor ou pior isso, tá? Porque pelo visto foi um erro feio, mas um erro muito feio, né? Acesso a null point. Aparentemente foi isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Que Você Quiser e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre esse caso ontem, né? Tecnicamente, o que houve? Houve uma atualização, a atualização foi feita na noite de quinta-feira. É muito comum isso, tá? Por que o pessoal faz atualização na noite de quinta-feira, né? Porque a ideia de que você tem a sexta-feira para testar a nova atualização. Toda atualização tem um risco de dar problema, tá? Então você tem a sexta-feira para testar a atualização. Se ela tiver problema, você tem o final de semana inteiro para corrigir o problema e voltar na segunda-feira, né? Eu imagino que no caso aqui foi muito pior do que isso, porque foi um ataque que acabou gerando problemas muito mais sérios no final das contas. Mas é uma prática de muitas empresas puxar atualização na quinta-feira, né? Não se faz atualização na sexta. Por que na sexta-feira não, né? Porque na sexta-feira você não vai ter tempo de testar eventualmente algum problema e vai chegar o final de semana, as pessoas vão sair para o final de semana. Se aparecer um problema durante o final de semana, você teria que chamar as pessoas, é mais complicado dessa forma. Né? É uma coisa meio cruel com os desenvolvedores, mas é isso mesmo que se recomenda, tá? Que as atualizações sejam feitas na quinta-feira. Enfim, houve uma atualização desse software que incluía a atualização de um device driver, né? Então, um device driver, esse software é um software de monitoramento da rede contra ataques de cibersegurança, né? Contra ataques de hackers e coisa e tal. Então, é muito mais do que um antivírus, tá? Ele também tem o papel de antivírus, mas ele monitora todos os sistemas da máquina. E ele faz isso através de uma série de device drivers que ele instala na máquina. Um desses device drivers teve um problema na inicialização e justamente estava causando o crash no Windows, né? E tela azul do Windows, a gente falou sobre isso ontem. Então, mais detalhes sobre o ataque em si, eu vou referir ao vídeo de ontem. O que a gente vai fazer aqui é entrar em o que deu errado. Exatamente qual foi o problema, segundo alguns analistas estão colocando aqui, né? E, bom, tem também a forma de você... Tem outros aspectos desse problema, né? Tem um aspecto, por exemplo, das teorias da conspiração, né? O pessoal ficou maluco dizendo que não, tá vendo? Os donos do mundo querem derrubar a internet. Não faz sentido, afetar só o Windows, pô. Se quisessem derrubar a internet mesmo, iam afetar o Linux, né? Tem muito mais servidores Linux cruciais na internet do que servidores Windows. É lógico que servidores Windows são muito importantes, causaram muito problema. Mas, meu amigo, se eles fazem um ataque desse contra servidores Linux, seria muito mais complicado. Então, não tinha ninguém por trás disso querendo derrubar a internet. Se tivesse, teria atacado o Linux, né? O que houve foi realmente um erro muito trágico. E como eu falei no vídeo de ontem, né? Se você quiser ver o meu vídeo sobre essas teorias da conspiração e coisa e tal, tá lá no meu canal Ancapsu. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no comentário desse vídeo, na descrição desse vídeo. Mas aqui, nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre os aspectos técnicos do que aconteceu. Então, a primeira coisa, o CEO diz que não foi ataque, eles não foram atacados, foi um erro.
E aí que fica pior ainda para eles, porque isso significa que eles puxaram uma atualização do sistema deles sem o teste adequado, porque deu falha em tanto lugar que se eles tivessem feito um teste mínimo nesse dispositivo, isso teria sido detectado, né? Não é possível que algo que deu um erro tão global no mundo inteiro, em tantos sistemas, não foi pego num teste que eles tenham feito dessa atualização. Isso é um problema realmente, né? Não sei o que houve, qual foi a falha no sistema de teste deles que levou a isso, mas o erro, segundo o Zach Vorris, é um erro básico, é um null pointer, acesso a null pointer. Por quê? Porque ele está vendo aqui qual foi a tela azul que deu, né? Ele fala aqui justamente que a exceção que aconteceu foi uma C05, que é justamente acesso à memória inválida, né? É uma exceção do processador quando o seu código tenta acessar um endereço de memória que é inválido, e a descrição está aqui, ó, tentativa de ler do endereço 00009C. 9C é 154, né, em decimais, né? 156 em decimais. Então, ou seja, é uma memória muito baixinha, não faz sentido isso, realmente não tem nada que ele pudesse ler nesse endereço, né? A exceção aconteceu no endereço E35A1, ou seja, no código dele E35A1, e o que tinha lá é essa instrução aqui, ó, move R9D. Para quem não está acostumado, nos processadores modernos, você tem o R8, você tem vários registradores no processador, né? O antigo X virou depois AX, depois EAX, agora RAX, que é o processador de 64 bits, né? O registrador de 64 bits. Você tem o RAX, o RBX, RXX e mais um monte aqui. E aí você tem o R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15. Então tem um monte de outros registradores aqui. E aí qual que foi o Move R9D? Então é o R9 Double, que é o R9 64 bits, ou seja, mover para esse registrador o que está apontado pelo R8. E o R8, o que tinha no R8? 00009C. Ou seja, realmente estava querendo ler no endereço 9C da memória e botar no R9, né? O que tinha no R8 aqui? Provavelmente um endereço de uma estrutura. Aí ele explica aqui que provavelmente o endereço da estrutura era null, ou seja, veio um endereço null, só que como ele estava acessando um campo dentro da estrutura, você faz um offset, então provavelmente a instrução anterior a essa aqui era justamente você calcular o offset dentro da estrutura, botar o offset dentro da estrutura dentro do R8 e acessar esse offset. Aí deu erro. Ou seja, eles fizeram um acesso a null. Isso é o erro mais básico que tem em C e C++, que é a coisa mais fácil de você pegar no mundo, né? É muito ruim isso daí, né? E aí ele diz aqui que imediatamente isso vai dar problema, né? Então ele fala aqui, ó, se por exemplo você tem um endereço null, você faz uma checagem, se aquele endereço é null, você não continua a execução. Mas provavelmente esse endereço estava apontando para uma estrutura. E aí, quando você vai calcular a estrutura, você soma o offset de cada coisa. Então o primeiro índice da estrutura aqui, ó, é o mesmo endereço da própria estrutura. O segundo é o endereço da estrutura somado com o offset daquele ponto ali, né? E, ou seja, o que estava acontecendo aqui é justamente que ele recebeu uma estrutura OBJ, aqui ele errou, tá? Ele está dizendo que o OBJ-A é 0 mais 4. Não, o OBJ-A é 0, é o mesmo endereço da estrutura. O OBJ-B, OBJ-B, aí sim é 4 ou 8, dependendo do tamanho de A aqui, né? Que é justamente o offset para o segundo item da estrutura. Enfim, o que ele estava falando é que ele estava lendo o endereço 156 dessa estrutura, ou seja, uma estrutura muito grande. Tem um monte de coisa nessa estrutura aqui. E daí, null mais 09C dá 09C, e aí é uma região inválida da memória, né? Ou seja, o programador não checou por null. Caramba! Um programador de uma empresa séria que recebe um ponteiro e não checa se esse ponteiro é null antes de acessar isso daí no device driver, porque o pessoal sabe que no device driver tudo é mais complicado, né? Num sistema no nível do usuário, né? O Windows ele trabalha em dois níveis, né? O nível dos device drivers, que é o chamado Ring 0, e o Ring 3, que é o nível do usuário. Em tese tem Ring 1 e Ring 2 também, mas não são usados tipicamente, só o Ring 0 e o Ring 3.
Então, no Ring 0 você tem que cuidar muito disso. Por quê? Porque se dá uma exceção ali, você chega numa tela azul. No Ring 3, não. No Ring 3, o código do Ring 0 trata essa exceção do Ring 3, né? Ou seja, foi não apenas um erro, como um erro óbvio, um erro problemático, um erro claro. Se tivessem feito o teste adequado, teriam pego esse erro, né? Aí você pode falar assim, mas caramba, mas essa estrutura é uma estrutura que tem que chegar a 156, que tamanho de estrutura é essa? Eu vou falar para vocês, é muito comum isso em device drivers, tá? Eu já desenvolvi muitos device drivers para Windows, na época que eu trabalhava como programador, e tipicamente você usa, quando você desenvolve um software para o Windows, você usa o SDK, que é o Software Development Kit, o kit de desenvolvimento de software do Windows, né? Então você pode vir aqui, baixar o instalador, né, instalar isso daí, vai ter todas as funções do Windows para você usar e coisa e tal. E é lógico, você tem que ter também o sistema operacional, você tem que ter também o ambiente de desenvolvimento, tipicamente o Visual Studio, né? Você não precisa baixar o SDK se você entrar no Visual Studio e já instalar o C++ lá, porque ele já vai instalar tudo junto, já vai instalar junto com o seu sistema, né? Agora, se você quer desenvolver device drivers, você tem que baixar aqui o WDK, o Windows Driver Kit. Era o DDK que chamava, Device Driver Kit, antigamente, né? Mas agora é só Windows Driver Kit WDK. Você baixa ele aqui e aí tem todo o acesso às ferramentas de baixo nível, né? É muito engraçado, todas as funções que você tem lá no alto nível, né, que é, sei lá, malloc, não sei o que lá, você tem no baixo nível ZW malloc, tem chamar ZW Open File, ZW não sei o que lá, ZW Open Registry, tem umas funções que são de baixo nível que você usa quando você desenvolve o device driver, né? E você tem uma preocupação muito grande, porque um device driver é uma peça fundamental, ele tem que checar cada parâmetro que você recebe para verificar se não tem possibilidade de erro. Um erro no device driver, você crasha a máquina, como você vê aqui, né? E você tem algumas estruturas, quando você trabalha no baixo nível, como a IRP, que é a Interruption Recasting Processing, né? O que é essa estrutura aqui, né? Quando o seu device driver é chamado, lembra que ele vai ser chamado dentro de um processo que já está rodando ali de outras coisas, então ele tem que ser muito rápido, ele tem que gastar pouca memória, ele não pode ficar fazendo malloc, alocando pilha, um monte de coisa, porque se ele fizer isso pode dar problema. Então, tipicamente, quando você vai ter uma operação de escrita em disco, por exemplo, abertura de arquivo, por exemplo, o sistema operacional prepara uma IRP, que é uma área de memória grande, essa estrutura toda aqui, e passa para você o endereço dessa IRP. E aí você tem que trabalhar em cima dela. Você não vai criar a sua IRP, você vai trabalhar em cima da IRP que o sistema operacional criou para você. Em tese, você pode criar a sua IRP também, tá? Mas não é recomendado isso. E essa estrutura, olha só o que diz aqui, ó. A estrutura IRP é uma estrutura parcialmente opaca. Sabe o que quer dizer isso? Você não sabe o que tem na estrutura. É isso mesmo. Se você vê aqui a definição, tem aqui a definição dela no arquivo wdm.h, que diz aqui, só que na prática, quando você recebe essa IRP lá no device driver, você não sabe o que tem nela. Tem muito mais coisa além disso que está descrito aqui, né? Isso é comum em toda a documentação de device driver. Você não tem todas as informações sobre o que tem no device driver. Existem fóruns para você discutir esse tipo de coisa, mas você não tem essa informação toda. Por que isso? Porque o Windows vive mudando essas estruturas. Então, repara como é que é a estrutura. É uma estrutura enorme, né? E você tem uma struct que tem unions, que juntam alguns longs com ponteiros, e você tem mais union aqui, você tem uma union de uma struct, de uma union, de uma outra union aqui. Cara, é uma lambança aqui. Outra union de struct, de union de struct. Uma union é como se você tivesse campos que ocupam a mesma área da memória. Então pode ser uma coisa ou pode ser outra. Repara o potencial de problema que pode dar isso daí. Se você meramente um ponteiro já causa problema, imagina você tratar com union de struct. E union de struct de union de struct, né, que realmente é uma lambança completa. E por que é feito desse jeito? É feito desse jeito porque no device driver tem que ser tudo muito detalhado, muito rápido, com muito pouca memória, gastando muito pouca memória, né? Então, essa é a situação. E isso daqui não é a descrição completa da struct, tá? Tem muito mais coisa além disso. Você às vezes tem que usar campos que não estão descritos aqui. Então você tem que botar o offset na mão para acessar aquele campo da IRP, né?
é um pesadelo completo isso daqui. E provavelmente o desenvolvedor está usando alguma coisa, é um software de monitoramento, é um software ponta de linha, então é algo que usa os recursos mais profundos do Windows. O cara cometeu um erro, pegou um ponteiro aqui de alguma coisa e não trabalhou, não checou se era null antes de usar esse ponteiro para outra estrutura e causou todo esse problema. Mas esse tipo de coisa, cara, assim, seria pego fácil num teste. Como que não testaram isso daqui, né? Tá vendo aqui? A IRP, ela entra, você faz um acesso aqui, aí cria a IRP, e aí ela passa por vários dispositivos, vários device drivers, várias coisas aqui, depois volta para o chamado gestor de entrada e saída, né? Enfim, a IRP é uma só, eles criam uma IRP que passa por todos os dispositivos, todos os device drivers filters, provavelmente o que eles desenvolveram foi um device driver filter aqui. Ou seja, resumindo a história, foi um erro primário do cara isso daqui. Como que não pegaram isso no teste? Essa é a grande questão. A empresa vai ter problemas para explicar isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.